Abra sua Bíblia, meus queridos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Vamos dar continuidade à exposição deste texto, que começamos a expor lá no mês de setembro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler os versículos de 4 até o versículo de número 8, parte A. Assim nos fala a palavra do nosso Deus. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso. O amor não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos orar? Pai amado, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, te louvamos, confessamos os nossos pecados, te adoramos através de nossas orações, leituras da Tua Palavra. Temos a certeza do perdão dos pecados, mas agora te pedimos encarecidamente que o Senhor cative mentes e corações diante do Senhor e o Senhor nos fale pela Tua Palavra. Que ela nessa noite edifique, exorte, corrija, encoraje a cada um de nós. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita com um propósito: tratar a vida de uma igreja cheia de problemas, cheia de pessoas, pecadores, cheias de intrigas, brigas, ciúmes, disputas, cheias de procedimentos antibíblicos. Eles se reuniam e quando eles se reuniam, eles cometiam vários erros. Ao longo do processo da adoração, eles cometiam erros, por exemplo, quando eles se ajuntavam para participar da ceia do Senhor. Escândalos morais, brigas internas, pequenos grupos. Haviam até aqueles que pregavam certa heresia a respeito da não ressurreição dos mortos. Paulo, então, está escrevendo essa carta para tratar a vida desta igreja. E o que um pastor pode fazer, então, para tratar a vida desta igreja? Ela é uma igreja complicada. E Paulo, então, vai desenrolar diante deles um caminho sobremodo excelente. E a partir aqui do versículo de número 4, ele começa a traçar as características do amor. Eles se arrogavam de ter todos os dons espetaculares sendo experimentados na vida da igreja, mas Paulo diz a eles: sem amor, tudo isso que vocês fazem é como nada. Aquele texto que foi usado, ou que é usado muitas vezes num contexto até mesmo de casamento ou de amor, na realidade foi uma bomba no meio da igreja, uma palavra de exortação de um pastor que ama as suas ovelhas e quer o melhor para elas. Este será o caminho para lidar com todos os desajustes, com todas as brigas, com todos os escândalos. Ensiná-los o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. O caminho do amor. Resumindo brevemente até onde nós chegamos, Paulo diz que o amor é paciente, e o amor, sendo paciente, nos fala que quando amamos de fato, vamos suportar o sofrimento que é produzido ao lidarmos com pessoas difíceis e situações difíceis. Paulo nos diz que o amor é bondoso
E com isso ele nos fala que quando amamos de fato, nos movemos ativamente na direção dos outros para servi-los e auxiliá-los. Mas com um detalhe: não vamos cobrar nada, vamos fazê-lo por amor. E jamais passaremos na cara do outro. Isto é o verdadeiro amor. Paulo então passa a traçar 7 características, 7 verbos daquilo que não é o amor. E ele começa dizendo: o amor não arde em ciúmes. Isso nos fala, queridos, que quando amamos de fato, não tratamos o outro como se fosse um objeto. O foco nunca é onde eu serei beneficiado, mas como eu servirei e amarei o outro. Paulo nos diz também que o amor não se envaidece, que o amor não é orgulhoso. Isso nos fala que quando amamos de fato, não chamamos atenção para si, não queremos holofotes em nós. Não nos inflamos e nos arrogamos, mas amamos e servimos o outro. Paulo nos diz mais. Ele nos diz que o amor não se conduz de forma inconveniente. E o que isso quer dizer senão que quando nós amamos de fato, meus queridos, isso nos faz não proceder de forma imoral, indecente em nossos relacionamentos. Chegamos então à 7ª característica daquilo que é o amor, que é o caminho de volta, que é o caminho sobremodo excelente para tratar uma igreja complicada. Uma igreja complicada. Esta característica, o amor, não busca os seus interesses, serve-nos como uma espécie de eixo. Um eixo porque nós perceberemos que ela toca diversas situações na vida da igreja. Diversas situações. Essa característica, de forma específica, se conecta a mais um problema que o apóstolo Paulo está tratando no meio da igreja. Nós percebemos que cada uma das características que Paulo nos traz está tratando especificamente um problema no meio da igreja. E não é diferente com aquilo que nós temos hoje como foco da nossa exposição. O amor não busca os seus interesses. Dessa vez ele quer tratar um assunto da comida sacrificada a ídolos, vendida no mercado e comprada por alguns membros da igreja. Este é um ponto, mas existem outros pontos de desdobramentos dentro desta característica. Passe a sua Bíblia aí, talvez 1 ou 2 páginas, no capítulo 10. E nós veremos um dos focos do tratamento do apóstolo na vida da igreja de Corinto. O capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, nos diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam. Não comam por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua própria mente, mas a do outro. Perceba o que Paulo está querendo tratar aqui, meus irmãos. Paulo apela à questão do amor. Eles não devem procurar o seu próprio bem. Ora, o argumento primeiro aqui é: se eu compro carne lá no mercado, mesmo ela sendo sacrificada a ídolos, essa carne pertence ao Senhor. O Senhor que é o dono de toda a terra, então,
essa carne não poderá fazer-nos mal, diz Paulo. No entanto, se ao comprar esta carne ou comer esta carne, isso traz algum tipo de escândalo, aqueles que são fracos na fé, não faça. E não faça por amor a esse irmão. Por amor a este irmão. O ponto aqui é simples. Por amor àqueles que são fracos na fé, por motivo de consciência, eu posso abrir mão dos meus direitos. Dos meus direitos. Querido, segundo Paulo, o amor não busca os seus interesses, literalmente quer dizer as coisas de si mesmo. Isso é, o que é para a sua própria vantagem. Com isso, o apóstolo não quer que os crentes deixem de cuidar de si mesmo. Não me entendam mal. Ou dos seus negócios, ele não está condenando isso. Um velho pastor de nome João Calvino escreveu a respeito disso o seguinte: ele condena a excessiva preocupação e ansiedade pelos mesmos, o que nasce do amor excessivo, cego por nós mesmos. Mas tal excessividade realmente consiste em negligenciarmos os outros e pensarmos demais em nós mesmos, ou vivermos tão concentrados em nossos interesses que nos abstraímos da consideração que Deus nos ordena ter para com o nosso próximo. Infelizmente, os coríntios tinham problemas sérios com isso. Mas nós podemos ver em outras partes da carta de Paulo aos Coríntios, ele tratando este problema no meio deles. O problema de que eles não estavam expressando amor ao não cuidar ou a não olhar para o outro. Por exemplo, lá no capítulo 11, nos versos 20 e 21, o problema instalado é o problema da ceia. Eles se reuniam naquelas festas chamadas ágape. E eles não esperavam um pelo outro. E havia aqueles que se embriagavam com vinho no momento da ceia. Percebem, eles na prática estavam à busca dos seus próprios interesses. Eles não estavam pensando no outro. Há mais problema no meio da igreja. E este problema nos é informado ali no capítulo 6, verso 1 e versos 4 a 6. Quando Paulo está corrigindo aqueles irmãos crentes que estão levando as barras dos tribunais comuns outros irmãos. Paulo, então, falando com eles, diz: não há um sábio dentre vocês que possa reunir essa causa e tratar essa situação? Percebem, eles estavam preocupados consigo mesmo, com seus direitos. Isso revela o que, irmãos? Senão orgulho. Uma quebra nos relacionamentos. Orgulho. Queridos, este problema era visto até mesmo no exercício de dons espirituais. Paulo, lá no capítulo 11, regulando ou ordenando o ajuntamento solene, a liturgia deles. Eles se reuniam e eles falavam línguas, mas eles não agiam de forma ordeira. Havia bagunça e Paulo diz: olha, se alguém fala em línguas, fale 1, 2 ou 3, isso de forma sucessiva, e fale se há intérprete. Porque se não há interpretação, como a igreja será edificada? Como? Percebam que no exercício dos dons espirituais, eles estavam preocupados na edificação pessoal e não na edificação da igreja, porque não havia interpretação. E se não há interpretação, Paulo diz: cale-se. Porque a igreja precisa ser edificada. Porque as pessoas não entenderão o que se fala se não houver tradução na língua do povo. Para o apóstolo Paulo, aquele que ama se importa com o crescimento espiritual do outro. Ele está corrigindo isso. A respeito disso, um outro irmão estudioso da escritura de nome Hermann Ridderbos escreveu: justamente pelo fato de o amor
Assim como a fé e a esperança ser um modo de existência da igreja cristã, ele deve revelar-se no vínculo dos irmãos, no colocar-se a serviço desta edificação. Deste modo, o amor cristão não é individualista, arrogantemente separatista, mas sim, e acima de tudo, preocupa-se com o corpo e não com o indivíduo. E não com o indivíduo. Queridos, a Escritura nos traz várias metáforas. O povo de Deus é como um rebanho. O povo de Deus é como um exército, ou um edifício espiritual, ou colheita do Senhor, ou um corpo. Todas essas metáforas nos falam a respeito de que nós devemos amar uns aos outros, de que nós pertencemos uns aos outros, e que nós devemos servir uns aos outros, e que tudo o que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus e para a edificação da igreja, para serviço do outro. Com isso, ele está inibindo o exercício do egoísmo, irmãos, do egoísmo, que atinge a todos nós, desde os mais novos até os mais velhos. Lembro-me de uma história ocorrida no Nordeste, numa cidade lá do Nordeste. Entre um pastor, o seu conselho, eles tinham as famosas reuniões do conselho às sextas-feiras à noite. E quem conhece bem reunião de conselho, são reuniões longas e duradouras. Esses irmãos então se reuniam e, tarde da noite, eles às vezes saíam para comer uma pizza e para bater papo. E ali eles estavam num restaurante, ao ar livre, numa esquina da cidade, onde avenidas ali movimentadas davam para ver todos aqueles que estavam no restaurante. Ali eles estavam reunidos em comunhão, conversando, batendo papo, e aí a hora foi avançando, a maioria do conselho, dos presbíteros foi indo embora, e ali ficaram o pastor e um presbítero. Eles conversavam ali naquela esquina, naquela cidade, ali no Nordeste, e o pastor tinha uma fraqueza. Ele gostava muito de Coca-Cola com gelo e limão. Deu vontade de tomar agora? Não dá. E aí ele ali com a sua Coca-Cola, gelo e limão, tomando, e passa um irmão. E olha para o pastor e ele avista na mão do pastor um copo de Cuba Livre, de vodka. Aquele irmão rapidamente espalha para a igreja que o pastor da igreja e um presbítero estavam bebendo à meia-noite em uma das esquinas da cidade. Um escândalo, até que ele foi tratado, as pessoas foram chamadas para conversar e a coisa foi tratada, mas o pastor tomou uma decisão. Eu não tomo mais Coca-Cola com gelo e limão em público, num restaurante nas esquinas da cidade. Para quê? Para fugir da aparência do mal. Alguns outros irmãos acharam radicalismo da parte dele, mas, interpelado, disse ele: eu preciso cuidar daqueles irmãos fracos na fé, e fracos até mesmo para usar de maledicência e pecarem. Para fugir da aparência do mal, podemos usar do nosso exercício de liberdade para dizer não. Eu vou cuidar destes. E a motivação para fazê-lo era o amor. Queridos, o amor não busca os seus interesses, é a expressão mais completa do que é o amor cristão. O amor descrito por Paulo não está apaixonado pelo ganho pessoal. O amor descrito por Paulo não está à busca de autojustiça ou autojustificação. O amor descrito por Paulo não está à busca de autorrealização, autopromoção, autoestima e todos os autos que você puder conhecer. Pelo contrário, o amor descrito por Paulo procura o bem do próximo em primeiro lugar, ou até mesmo do seu inimigo.
Queridos, esta é a qualidade considerada mais fundacional do cristianismo. Tudo o que devemos fazer deve ser em amor a Deus e amor ao próximo. Ainda a respeito disso, o velho pastor chamado João Calvino escreve: disto podemos inferir que o amor está longe de ser-nos algo inerente, pois todos nós somos portadores de uma natureza, de uma natural tendência de amar-nos e de cuidar de nós mesmos, buscando só o que nos interessa. Sim, para falar com mais exatidão, nos atiramos de ponta cabeça para alcançar o que nos interessa. Dura citação, não é verdade? Mas se formos honestos, radicalmente honestos consigo mesmos, nós reconheceremos que buscamos o nosso interesse em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Queridos, o amor próprio, ou o amor por si mesmo, ele é uma característica ou uma qualidade humana. Isso se encontra lá no Antigo Testamento, o livro de Levítico, no capítulo 19, verso 18, nos diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame ao seu próximo como ama a você mesmo. Isso que a Escritura diz. E é baseado nisso que se ancora tudo o que vem depois a respeito de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. A Bíblia, então, queridos, pressupõe que o ser humano normal importa-se naturalmente consigo mesmo. Daí ela nunca nos ordena a nos amar, e sim amar o próximo. Sempre. Não conseguimos enxergar na Bíblia essa ordem: ame a si mesmo, mas ame a Deus e ame ao próximo, e ela pressupõe um amor pessoal. Embora o Antigo Testamento não trate tão claramente de renúncia e altruísmo, ou seja, a preocupação pelo próximo, ele defende um tipo de comportamento que iguala o bem-estar de alguém ao seu próximo, não permitindo que desejos egoístas prevaleçam. Desejos egoístas prevaleçam. Este é o ponto da Escritura. Queridos, aplicações finais. Estamos diante de um ensino bíblico que involuntariamente nos leva a uma rota de colisão com a nossa cultura e com o nosso coração. Naturalmente, nós estamos preocupados com que benefícios nós teremos, se nós seremos amados, se nós seremos vistos, se nós seremos reconhecidos, se nós seremos louvados. O problema do egoísmo humano é um problema desde a entrada do pecado no mundo. Naturalmente, antes do pecado, amávamos a Deus. E porque amávamos a Deus, amaríamos ao próximo e todo o restante da criação de forma perfeita. A rebelião que se instalou no coração do homem o fez autocentrado. Preocupar-se com o outro não é natural na minha vida e na sua vida. Foi nisso que nós nos transformamos, em seres humanos autocentrados, egoístas. E carecemos da graça divina para nos mover para fora de nós mesmos. Apesar de que o problema do egoísmo ou do interesse próprio é algo da queda, os últimos 150 anos nos revelam uma mudança radical de bases revolucionárias, pelo menos no Ocidente, para não dizer no mundo inteiro. Há 150 anos atrás, a visão de mundo era extremamente influenciada pelo cristianismo. Deus era o referencial para entender todas as coisas, para se auxiliar o homem
para ajudá-lo em seus mais profundos dilemas? A vida era interpretada tendo Deus no centro de todas as coisas. Mas há 150 anos atrás, com o desembocar e o ápice de uma era modernista, gradativamente Deus foi colocando num plano à parte, até ser completamente eliminado. Agora o homem está no centro de todas as coisas. Deus e a sua palavra foram sendo postos então de lado. Um documentário da BBC de Londres, chamado O Século do Eu, aborda o processo gradativo de como a sociedade ocidental, que foi sendo transformada radicalmente numa sociedade profundamente hedonista, uma sociedade profundamente consumista e altamente centrada em si mesma. Somos uma sociedade individualista e narcisista. Amamos excessivamente a nós mesmos. É fácil perceber isso olhando para as prateleiras das livrarias. Encontraremos centenas de títulos de autoajuda. A religião da época. O discurso moderno é que o homem deve buscar amar a si mesmo a cada dia mais e mais. Quanto mais ele amar a si mesmo, quanto mais ele amar a sua agenda, os seus planos, a sua aparência, a sua satisfação pessoal, quanto mais houver aceitação, autovalorização, mais o homem será feliz. Mas o ponto, queridos, é que na Bíblia somos ensinados a amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e amar o próximo. É interessante que a Bíblia nos arranca de dentro de nós mesmos, para nos levar para fora, para olhar para cima e olhar para os lados. Algumas perguntas: por que há tantos problemas de relacionamentos nas igrejas? Porque há tantos problemas de relacionamentos na família, no casamento? É porque as pessoas estão buscando em primeiro lugar o interesse do outro? Não, irmãos, isso não é verdade. É justamente o contrário. Porque estamos à busca dos nossos próprios interesses. As tensões e os conflitos são detonados. Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 4, nos fala que a origem de todas as brigas que acontecem entre nós está no coração, nos nossos desejos. O caminho de volta. Não poderia deixá-los ir sem instruí-los no caminho de volta. O caminho de volta começa quando nós reconhecemos que cada um de nós luta com egoísmo. Que cada um de nós não ama de acordo com o que Paulo fala. Naturalmente não amamos. Estamos buscando os nossos próprios interesses. Mas o amor não busca os seus interesses. Reconhecer o nosso estado é o primeiro passo para a mudança real e verdadeira. Isso deve nos levar à oração, à confissão pessoal e à confissão pública. Como? Comece pelas coisas pequenas do dia a dia. Agora confesse ou responda para si mesmo. Desde quando, ao ver um delicioso bolo sendo partido, ao observar aquele pedaço que saiu não simétrico, aquele pedaço bem suculento, se não há um desejo no seu coração de voar naquele pedaço que é maior,
Ou naquela divisão da pizza, aquele pedaço que é o maior de todos, aquele do lado é bem magrinho, bem pequeno, mas que o pequeno coma você. Eu quero o maior. Percebe que nas mínimas coisas nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Exercício de casa. Quando vocês avistarem a maior talhada de bolo ou de pizza, tome-a e dê ao próximo. Esse parece um exercício bobo, mas ele começa aos poucos a mortificar aquilo que é natural em nós. Nós queremos os benefícios primeiro para nós e depois para os outros. É difícil, mas Deus nos dá graça. Deus nos dá graça para dar pequenos passos. Confissão pública. Dentro de casa, ao perceber uma atitude egoísta, de pensar nos seus próprios interesses, busque o outro e peça perdão. Mas peça perdão com todas as letras, dizendo: eu fui egoísta. Eu pensei nos meus próprios interesses e não do bem do outro. Me perdoe. É assim que mudamos. Quando olhamos para as pequenas coisas da vida e temos a oportunidade de exercitar este altruísmo, esse doar-se para o outro, esse preocupar-se em primeiro lugar com o outro, mais uma vez, isso não será natural, vai doer bastante. Para alguns mais, para outros menos, mas vai doer em todos. Não somos assim. Não pensamos no outro em primeiro lugar. Precisamos do Senhor a cada dia. Mas por fim, queridos, este texto nos lança a Cristo. Cristo não buscou os seus próprios interesses. Pelo contrário, ele se humilhou. Ele se esvaziou de sua glória celestial e tornou-se homem como cada um de nós. Ele não teve por precioso aquelas coisas que ele tinha, mas ele colocou a sua glória de lado e o seu poder, porque tudo o que ele o fez no poder do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para salvar pecadores como cada um de nós. Ele se humilhou, sendo fiel e obediente até a morte, e morte de cruz. A respeito dele mesmo ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso Senhor Jesus materializa nele mesmo o amor que não busca os seus próprios interesses. Cristo vive em nós. Se ele vive em nós, nós podemos mortificar o velho homem e gradativamente amar como ele amou. Gostaria de finalizar esta exposição citando um irmão de nome William Barclay. Ouçam com atenção. Em última análise, existem neste mundo somente dois tipos de pessoas. Aquelas que sempre insistem sobre os seus privilégios e aquelas que sempre lembram suas responsabilidades. Aquelas que sempre pensam sobre o que a vida lhes deve e aqueles que nunca se esquecem do que elas devem à vida. Que Deus nos dê esta graça, e Ele deu abundantemente, para que amamos como Cristo amou, porque o amor não busca os seus próprios interesses. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!